Pessoal, eu queria falar para vocês de uma campanha solidária muito bacana que está ocorrendo para ajudar centenas de famílias aqui em Maceió que estão sem nenhuma condição de trabalho, nenhuma. São famílias que trabalham em praias, praças, ambulantes e que nesse momento de pandemia não tem como conseguir renda para a família. Então foi criada uma campanha SOS Comunidades de Maceió e a ideia é arrecadar cestas básicas, 1.000 cestas básicas para conseguir entregar a essas famílias. E a gente precisa da sua doação, da sua colaboração. Então arrasta aqui para cima, já vai cair no link, é super fácil para você fazer essa contribuição e ajudar essas famílias, tá certo? Compartilha aí com os amigos de Maceió, de outras cidades, de outros países que conhecem as belezas aqui da nossa cidade, para que todos possam se engajar e fazer com que esses alimentos cheguem à mesa dessas famílias que realmente estão necessitadas, tá certo? Parabéns a todos envolvidos nessa campanha. Queridos amigos, queridos irmãos, vamos trazer o tema doutrina de luz, que é a nossa doutrina espírita, ou espiritismo, e vamos falar um pouquinho sobre a necessidade, da doutrina espírita chegar ao mundo. Vamos falar um pouquinho de Jesus, vamos falar um pouquinho da origem, de como começou tudo isso, como a doutrina espírita surgiu. A gente sabe que tudo tem que ter um planejamento, Aqui mesmo entre nós, na matéria, nós sabemos que tudo tem que ter um planejamento. E em se tratando de um assunto tão delicado, um assunto divino, é lógico que o planejamento é muito maior e muito mais completo. E assim, a gente nem alcança de tão bem planejado que foi todo o processo, desde a formação do nosso planeta Terra, através de Jesus, sob o comando de Jesus, e até chegar aqui, onde nós estamos. Então teve aí todo o processo da formação da terra, do solo, as primeiras vegetações, os primeiros animais a habitar o planeta, até ter condição de chegar à raça humana, para viver aqui na Terra, nesse planeta Terra. Bom, então os anos se passaram, várias coisas aconteceram, vários profetas, filósofos, Jesus, tudo se passou, o tempo passou e nós aos poucos progredindo, ainda que lentamente e ainda assim sem o conhecimento necessário das verdades espirituais que nós deveríamos compreender. Então chegou um ponto em que nós amadurecemos na visão espiritual, porque nós não tínhamos essa noção ainda, mas para Jesus nós já estávamos no tempo certo de recebermos e de compreendermos a doutrina espírita. Era o momento em que os espíritos estavam falando e dizendo assim: nós existimos, nós precisamos falar. E para isso foi necessário alguém com responsabilidade, alguém que tivesse discernimento, alguém de cunho científico que pudesse decodificar, que pudesse decifrar toda aquela mensagem, tudo aquilo que os espíritos estavam tentando passar para nós. Essa pessoa foi exatamente o nosso tão conhecido Allan Kardec. Então Allan Kardec aceitou a missão e fez um brilhante trabalho, um belíssimo trabalho, dentro do Pentateuco Kardeciano, e duas outras obras complementares. Então o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, essa obra fantástica, que toda espírita deveria estudar para poder compreender toda a formação do nosso planeta até o presente momento. Então, meus irmãos, esse tesouro deixado por Kardec é a base da nossa doutrina. Então nós precisamos não só conhecê-las, mas principalmente estudá-las
para melhor servir. Então, a humanidade estava preparada, nós estávamos preparados para entender e para compreender e para vivenciar a doutrina dos Espíritos, com os vínculos espirituais que cada um de nós tem. Então, a doutrina, ela também tem um tríplice aspecto, né, que é muito importante para todos nós. O científico, o filosófico e o religioso. O científico é necessário, né, porque assim, tudo a gente deve passar pelo crivo, né, da razão, da lógica, e essa parte científica é assim fundamental para a veracidade da doutrina espírita, para a sua propagação, né, para que as pessoas deem credibilidade diante daquilo que nós estudamos na parte científica, né? Então, essa parte científica realmente ela é fundamental. Allan Kardec deixou para nós uma frase bem interessante, né? Que se um dia a ciência descobrisse algum erro, né, na doutrina espírita, a gente procurasse seguir a ciência, né? Se encontrasse alguma coisa errada ali, siga a ciência. E até hoje, né, a ciência é que está ainda, né, correndo atrás, né, da doutrina, vamos dizer assim, porque tudo que a doutrina vai investigando vai se confirmando, né, com tudo aquilo que está nas obras kardecianas. Então, meus irmãos, é mais uma alegria para todos nós, né, ter essa tranquilidade de saber, né, que tudo que está ali está de forma correta. E é mais uma segurança para todos nós. Dizemos que a doutrina espírita é uma filosofia porque ela investiga, né, toda a nossa súmula, né, vamos dizer assim, espiritual, né? É como se fosse uma súmula, né, onde tem tudo ali, toda a nossa vivência, né? Os porquês, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, qual é a razão da felicidade e da infelicidade do homem, tá tudo ali, né? Então é como se fosse assim, a súmula das atividades evolutivas, né, do espírito encarnado na Terra. E realmente né? Então, quando a gente busca esses porquês, a gente está mergulhando na filosofia. E dizemos também que é uma religião. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela leva o homem a pensar. Ela leva o homem para toda a sua parte moral, né? É uma alavanca do mundo moral, né? Através do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós buscamos lá, né, as leis divinas, né, para que a gente possa, através dessas leis, né, nos conhecermos melhor interiormente, né, fazermos a nossa reforma íntima, buscarmos essa melhora com segurança e ligados a Deus. Então, a religião nos liga a Deus. Então, a doutrina ela tem esse aspecto também religioso, né, a reforma íntima do ser. Quando Jesus ele chegou aqui para nós, né, no nosso planeta, Jesus ele causou, né, um tumulto nesse sentido de que ele mudou, né, despertou o ser humano, né, vamos dizer assim. As pessoas estavam acostumadas com a lei de Moisés e não estavam acostumadas a ouvir brandura, né, amor, perdão. As pessoas não estavam acostumadas a isso. Então Jesus chegou com uma proposta nova, né? Chegou com a lição de amor. E principalmente mostrando um Deus misericordioso, um Deus amoroso, né? Mostrando um Deus amor. Então Jesus, quando ele chegou, né? Ele trouxe essa grandeza, né? De lição, né? O cristianismo deixou para nós esse vínculo fortíssimo do amor. E deu início, a partir de então, à nossa regeneração, né? A regeneração do planeta Terra. Iniciou-se exatamente com Jesus e sua lei de amor. E aí ele foi renovando, no caso, com as suas parábolas, né? Com as suas histórias e com seus exemplos,
né, ao longo do tempo, né, nós fomos ali reencarnando e fomos mudando a nossa concepção, né, de Deus, né, nos seus das religiões. Então nós tivemos aí todo o trabalho de Martinho Lutero, por exemplo, né, foi um despertar. Nós tivemos aí mudanças muito grandes, né, na própria Igreja Católica ao longo dos anos. E aí muitos de nós, né, também ao reencarnar várias vezes, a gente foi também mudando a nossa concepção e tudo aquilo que era mostrado para nós de forma errada, né, de forma pecaminosa, né, a gente foi buscando esclarecimento dentro da doutrina espírita. E a doutrina deixou muito bem esclarecido para nós, né, tudo isso. E principalmente a doutrina fala para nós e mostra bem claramente a questão da barganha, né? Então a gente aprende com a doutrina que tudo aquilo que a gente tem por merecimento, né? Então as promessas que muita gente ainda acredita, né? Por até ter a sua fé pautada ainda, né, nessa parte, a gente entende que é um merecimento do ser. E muitas coisas que a gente pede em prece, a gente sabe que pedir é um ato de humildade, né? A gente precisa sempre pedir e agradecer mesmo, né? Agradecer mais que pedir. Mas a gente pede muitas vezes, mas sabendo, né? Essa é a diferença da doutrina espírita para outras religiões, que a gente pede, mas sabendo que a gente vai ter de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E muitas vezes aquilo que a gente está pedindo não é aquilo que a gente precisa. E Deus sabe de tudo isso. Então, o bonito da doutrina, né, é essa questão, né, porque não adianta a gente fazer uma promessa e achar que Deus vai nos atender em troca de algo, porque Deus não precisa de nada, né, que a gente dê. Deus quer que a gente busque um caminho de felicidade. Deus quer que nós nos tornemos pessoas melhores a cada dia. Então, essa é uma das coisas que a doutrina esclarece muito bem para nós. Outro ponto importantíssimo dentro da doutrina espírita é a reencarnação. Então, a doutrina, ela mostra através da reencarnação, né, que o homem ele precisa evoluir, precisa progredir. A lei do progresso nos impele a isso, né? Porque seria muito triste, né, para o espírito ele morrer e ficar lá no canto, né, sem saber o que ia acontecer, esperando um julgamento, né, um dia que Deus resolvesse julgar quem está certo e quem está errado, né? E como Deus é perfeito, é justiça, né, jamais iria ter, né, esse momento de julgar quem ia ficar no jardim belíssimo e quem ia ficar, né, no fogo, né, do inferno. Então isso a gente vê claramente que não tem fundamento nem tem lógica. A doutrina coloca muito bem isso para nós através, né, dos espíritos, né, eles passam isso e foi muito bem colocado e decodificado por Allan Kardec. Então a gente precisa entender que o espírito ele precisa evoluir, né? Então ele vai evoluindo através das reencarnações, porque nós aprendemos aqui e aprendemos no mundo espiritual. E lá a gente vem para cá com um outro planejamento espiritual e vamos avançando aos poucos. Então é muito importante esse contributo da reencarnação. E diga-se de passagem que esse contributo da reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita. Não foram os espíritas que criaram, não foi Allan Kardec que criou a reencarnação. A Bíblia, né, está cheia de processos lá, né, de histórias que a gente vê que está ali falando de reencarnação, né? Tem várias passagens bíblicas que, se a gente for estudar, a gente vai ver que ele está falando de reencarnação. Então a gente vai trazer aqui um exemplo que é aquela parte da transfiguração de Jesus, né? Então ali a gente vê no Monte Tabor, em que Jesus levou 3 dos seus discípulos para o acompanhar, né? Chamou os 3 para ir com ele ao Monte Tabor,
né, João, Pedro e Tiago. E lá chegando, Jesus deixou eles assim, né, embaixo, embaixo assim do monte, subiu, e Jesus começou a transfigurar-se, né, e de repente Jesus foi virando aquela luz, né, tênue, né, brilhante, e eles foram se apavorando, e eles foram, né, se escondendo ali um no outro, e terminaram ajoelhados, né, contemplando aquela cena que eles viram, né, de um lado Moisés, do outro lado Elias. E aí Jesus conversando com Moisés e com Elias. E vamos nos perguntar, né, por que que Jesus fez isso, né? Por que que Jesus levou só eles três, né? Primeiramente porque Jesus sabia que eles estavam prontos para aquela situação. Então Jesus levou os três mais experientes com ele. E em segundo lugar, Jesus sabia que eles eram muito inseguros ainda. E Jesus estava preparando, né, eles três, que eram os mais entendidos, né, de alguns fatos, uns mais maduros, Jesus levou para que eles, né, tivessem a certeza da imortalidade, né, e que quando Jesus partisse, eles iam ter essa certeza, iam lembrar dessa passagem, e a ter certeza que Jesus, né, estaria sempre com eles, que Jesus não ia ficar longe deles, né, ia continuar existindo. Então Jesus, ele né, como sempre, muito sábio, né, e perfeito, e por isso, né, deixou essa passagem na história para que a humanidade como um todo, né, tivesse essa certeza, né, da lei da reencarnação. E inclusive conversou depois com seus apóstolos, né, que indagaram Jesus, né, disseram assim: mestre, mas os escribas disseram que Elias havia de vir. E aí Jesus disse assim: mas Elias já veio. E eles não o conheceram, que foi exatamente João Batista. Então Elias veio reencarnado como João Batista, né, e os escribas, né, claro, né, não iam conhecer mesmo, né, não levaram, né, em consideração nada, não observaram, perderam uma grande chance, né, de aprender. Então Jesus respondeu isso para os discípulos, e essa foi uma parte da história bíblica que ficou marcado, né? E como essa aí tem outras, né? Se a gente fosse falar aqui sobre reencarnação na Bíblia, seria uma outra palestra, seria uma tarde inteira, um dia inteiro, porque tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre isso. Então, meus irmãos, o Cristo, ele foi o iniciador da moral evangélica cristã. Então, Jesus veio exatamente para fazer cumprir a lei divina, né? A lei de Deus. Por isso que ele disse: eu não vim destruir a lei. Ele não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento à lei de Deus. Ele não veio para dizer que Moisés estava, né, equivocado. Ele veio para dar cumprimento à lei de Deus, que é a lei de amor. Então, qual é o sentido disso, né? A renovação do mundo. Exatamente renovar o mundo, a regeneração do nosso planeta Terra, né? E aproximar todos nós, falar para todos nós, em outras, né, palavras, que nós somos irmãos e precisamos nos amar e precisamos vivenciar, né, esse amor uns pelos outros para podermos evoluir. Então, para aprendermos, né, as mensagens do Cristo, nós precisamos decodificá-la, né? Porque Jesus, ele não deu, né, tudo prontinho, né? Jesus falou por parábolas. E por que Jesus fez isso, né? Porque nós não estávamos preparados para entender, né? A gente não ia entender mesmo. Até hoje a gente estuda as palavras do Cristo, né? Porque até hoje a gente não entendeu direito. Porque se a gente já tivesse entendido completamente, né, não estaríamos mais nesse planeta, né? Já teríamos evoluído, né? Então, enquanto a gente não aprender a amar verdadeiramente, sublimar o amor, nós ainda não compreendemos a mensagem de Jesus, né? Porque se a gente compreendesse, a gente teria vivenciado. Então, para aprender, para poder a gente compreender, né, nós precisaríamos, né, decodificá-la, né?
E foi por isso que Jesus prometeu, né, um consolador prometido, né? Jesus disse assim, ó, eu vou mandar um consolador, né? Falarei com meu Pai e mandarei um consolador prometido. E o Espiritismo, né, por que a gente fala, né, que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus? Porque ele explica, né? Ele explica muito bem, né, todas as passagens, né, de Jesus. Todas as falas de Jesus está aqui no Pentateuco Kardeciano, muito bem explicado. Então nós tivemos as 3 revelações: Moisés, Jesus e Kardec, né? Vamos dizer assim. Moisés com a sua justiça, Jesus com a lei de amor e Kardec com a razão. Então, assim, a gente vê que, né, que fecha, né? Moisés fez o seu trabalho brilhante, né, através das 2 leis, né? A lei divina, que foi os 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, né, para poder nos controlar, né? Porque éramos assim muito rebeldes, né? Então precisaríamos, né, de um espírito como Moisés para que a gente pudesse andar na linha para a época. Depois veio Jesus, né, com o amor, com a luz, com a sabedoria, com a justiça, com a verdade. Jesus abriu um leque, né? Abriu muitos caminhos, despertou muitos espíritos naquele momento em que ele veio, né? E depois chegou Allan Kardec, né? Com a razão, né? Com a razão, examinando todas as palavras, né, deixadas por Jesus, que eram todas por parábolas, e Moisés e Kardec veio, né, e decodificou e deu um sentido maior através da voz dos espíritos. E aí nós, quando conhecemos a doutrina espírita, nós não temos aquela dificuldade para entender, porque é muito bem explicado. E a gente começa a degustar, vamos dizer assim, não é? Aquelas palavras. E começamos a ter o prazer, né, de ler, porque a gente vai lendo e vai compreendendo. E aquilo que a gente consegue compreender, né, a gente tem alegria e tem prazer, né, em executar. Então a gente vê que Moisés abriu o caminho, né? Um caminho árduo, por sinal, né? Moisés teve um trabalho árduo, né? Mas muito dedicado, né, na messe do Cristo. E Jesus continuou a obra, né, deixada por Moisés. E o Espiritismo a concluirá. Isso aí tem no Evangelho, no capítulo 1, no item 9. Está lá no nosso Evangelho, todas as explicações. O bonito também do Espiritismo, né, é que ele não tem nacionalidade, né? Não faz parte de nenhum culto particular e não é imposto, né, por nenhuma classe social. Esse é que é o bonito do Espiritismo. E por quê, né? Porque todos nós somos médiuns, independente de sermos espíritas ou não. Então, onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente vá, em qualquer religião, nós somos médiuns e podemos receber uma mensagem psicografada, podemos dar uma passividade, né, a um espírito que quer se comunicar. Qualquer pessoa pode receber uma mensagem, né? O que vai diferenciar dessa pessoa ser espírita ou não é a qualidade dessa mensagem, né? Que sentido vamos dar a essa mensagem? Então, essa é a diferença de ser espírita e não ser espírita, né? Porque aí o espírita vai saber, né, diferenciar, vai saber como proceder nesse sentido, né? Então, de qualquer forma, a gente vê que o Espiritismo realmente não tem nacionalidade, né? Não tem nada que coloque ali, né, dogmas, né, para poder dizer assim, não, só os espíritas, né, estão com a verdade, só os espíritas sabem, não, de forma alguma. Quando a mensagem ela tem de chegar para o nosso planeta, ela vai chegar.
ela vai chegar. E a pessoa que estiver apta, né, vai ser utilizada ali pela espiritualidade para trazer a mensagem necessária. Né? Não necessariamente ser espírita. Né? É exatamente isso que a gente aprende. Né? Então, a mensagem vem de lá para cá, como nós já sabemos, e aquelas pessoas que estiverem aptas vão receber a mensagem e vão transmiti-la da melhor forma possível. Então, o Espiritismo ele é uma linguagem universal. É universal, né? Então, essa universalidade, né, é que faz a força do Espiritismo. Porque muitas vezes a pessoa é de outra religião, né, e tem uma necessidade, né, e tem um problema espiritual no lar, né, e toma aquele susto. E aí, como é que eu vou fazer? O que é isso? Né? Aí o que acontece? Corre para uma casa espírita, para saber o porquê de tudo aquilo. Né? É aí que a gente entra, né? Por isso que a gente diz que é uma ciência, uma filosofia e uma religião. É muito bom. E isso faz com que a propagação da doutrina espírita seja cada vez maior. Muito bom, né? Então, nós tivemos assim um despertar. Né? O Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham luzes por toda a terra. Então, quando é para ser, realmente tudo acontece. Né? Então, tudo é, como nós já falamos no início, tudo é uma programação espiritual. É uma programação voltada para a evolução do planeta. É a universalidade. Não é? Porque senão não teria sentido. Né? Se não fosse dessa forma, não teria nenhuma razão de ser. E Jesus disse para nós, né? E está lá no Evangelho, né? Exatamente no capítulo 6, nos itens 3 e 4. Jesus disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Então, esse, né, Consolador é exatamente a doutrina espírita. Porque não há quem não conheça o Espiritismo que não saia consolado. A gente às vezes se pergunta, né? Como é isso, né? Ah, vocês espíritas gostam de sofrer. Vocês espíritas se conformam com tudo. Mas não é isso. Né? É porque a gente compreende. Então, quando você chega numa casa espírita, que você vai fazer um atendimento fraterno, que você vai colocar suas dificuldades, né? O esclarecimento assim é tão claro, né? Tão nítido, tão consolador, que não tem como você não ser tocado. Não tem como você não perceber aquela situação, né? O porquê daquilo. Então, quando a gente compreende, fica mais fácil a aceitação. Não é que a gente goste de sofrer, porque ninguém gosta de sofrer, né? Agora, ninguém gosta de sofrer sem saber por que sofre. Aí é que está a coisa, né? Então, é como quando a gente está doente. Quando a gente está com uma dor no nosso corpo físico, a primeira coisa que a gente faz é procurar um médico. Então, a gente busca um médico, a gente faz um exame, a gente faz tudo. Enquanto a gente não descobre o que é, a gente não sossega. Né? Então, a mesma coisa é com, né, os problemas espirituais, né? As coisas que acontecem que a gente não vê, mas a gente sente. Né? E quem é que vai explicar isso? Só a doutrina espírita que vai explicar. Né? Então, você chega na casa espírita, vai fazer um atendimento fraterno na casa espírita e vai sair dali muito bem confortado e começa a refletir. Né? Aí, peraí, tem alguma coisa realmente. Né? Realmente, né, a gente precisa compreender, né, refletir. Todo mundo que é muito bem orientado, né, com certeza desperta e vai refletir sobre aquilo ali. Então, a gente precisa entender, e a doutrina passa isso para a gente, que a gente compreende que a causa é justa, né, e que tem um fim útil para aquela dor que a gente está sentindo, né? O porquê daquilo ali.
E no próprio Evangelho já diz, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? E ele não vai ser consolado porque vai resolver, não. Ele vai ser consolado porque vai compreender. Ele vai compreender. Né? Porque quando você compreende, você encontra o consolo. Né? Aí diz, eita, é isso que tá certo. Era nisso aqui, nesse ponto que eu estava errando. Vou melhorar, vou consertar. E aí você se tranquiliza, né? Fica mais calmo, mais sóbrio, né? E começa a fazer o caminho de volta melhorando. Né? Por isso que nós dizemos que é o Consolador prometido por Jesus. Tem uma pergunta no livro O Consolador, que diz assim: onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? E a resposta, né? Vem aí pelo Espírito Emmanuel, diz assim: a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Então, a gente costuma dizer, né, e isso tem nos postulados espíritas, né, que a gente vem realmente pelo amor ou pela dor, costuma-se dizer. E realmente é verdade, porque assim, se a gente não tivesse a dor moral, né, ou a dor física, né, alguma coisa na nossa casa, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente não evoluiria, não. A gente não ia crescer, né? A gente ia ficar parado, porque tá tudo bom. Né? Então, se tá tudo bom, tá tudo bem, para que eu vou me mexer? Né? É como aquele aluno na escola que tem sempre alguém que faz a tarefa para ele. Então, ele não vai estudar, não vai crescer. Todo mundo vai crescer, mas ele não vai crescer. Porque ele não estudava, sempre ele tinha alguém que fazia para ele. Né? Então, assim, nós estamos vivendo, né, um tempo de pandemia, nós estamos vivendo um momento difícil, e nesse momento de dificuldade que a gente está passando, em todos os sentidos, nós estamos tendo a oportunidade de aprender muitas coisas, não é? Aqui mesmo a tecnologia, né? A gente está aprendendo um monte de coisa. Se não fosse essa pandemia, né, muita gente não ia evoluir nesse sentido. Né? A gente aprendeu, ou a gente acompanha a tecnologia, ou a gente fica para trás, né? A gente estaciona. Então, tudo tem uma razão de ser. Né? Então, a gente só cresce realmente com a dor. A dor nos impulsiona. É o aguilhão mesmo, né? Porque senão a gente não sai do lugar. Né? Somos ainda tão imperfeitos que a gente não consegue, né, ter essa força de vontade, né, de crescer, a não ser que tenha alguma coisa nos empurrando. Né? Você vai agora. Né? Chegou o momento. Aí a gente cresce. Porque fora isso, a gente gosta mesmo do conforto, né? A zona de conforto ali, né? Então, é dessa forma, né? Então, a espiritualidade sabe muito bem o que faz. Os espíritos, né? Todos os espíritos que passaram pela Terra, eles tiveram suas dificuldades, né? Não foi fácil para ninguém. Ninguém teve facilidade, né? Temos aí exemplos inúmeros, né? Na nossa história, na história do cristianismo. Tem um filme muito bom, né? Que chama-se Paulo, o Apóstolo. Eu costumo muito falar nesse filme. Eu assisti esse filme, tem inclusive no YouTube, tem esse filme, é muito bom. E ele fala, as memórias de Paulo, na verdade. Né? Então, Paulo, ele relata tudo o que aconteceu com ele, né? Tudo que aconteceu com ele, e esse filme a gente vê os primeiros cristãos, né, o trabalho deles, o que eles passaram, né, de serem queimados em praça pública, né, os que conseguiram se salvar se escondiam, né, ao longe, né, tiveram que fugir por debaixo de túneis, né, com a ajuda de outras pessoas da época que tinham poder aquisitivo maior. E é um filme muito bom, né, e mostra que não foi fácil para eles. Não foi fácil. Para que a gente tivesse o que a gente tem hoje, né, de história, de embasamento, né, eles tiveram que fazer todo um trabalho, e foi um trabalho muito difícil.
e muito sofrido, né? Então, Lucas, né, escreve as cartas de Paulo, porque Lucas era discípulo de Paulo, e Lucas, ele relata, né, todos os acontecimentos. É muito bonito esse filme e traz muitos ensinamentos. Então, eles tiveram muitos problemas, né? Todos eles. Os próprios apóstolos também não tiveram a vida fácil, nenhum deles. O único espírito, né, que estava isento de tudo isso, né, era Jesus, né? Então, Jesus, ele não precisava mais de dor para evoluir, né? Então, mas o restante teve que, né? Então, quem somos nós, né, para reclamar de dor, né? Quem somos nós ainda para dizer assim, não, mas eu sou espírita, né? Estou na casa espírita todo dia, né? Não preciso passar por isso. Por que eu estou assim? Por que fulano não me entende, né? Por que a minha filha é assim? Por que o meu esposo é assim? Não. Né? A gente precisa vivenciar, né, determinadas situações mesmo, né? Principalmente em família, né? Principalmente em família, que é um verdadeiro reencontro, né, de almas, né? Bom, então nós tivemos, né, alguns exemplos, né, de espíritos, né, que sofreram bastante, né, que passaram situações diversas. Vamos dar aqui apenas 3 exemplos. Poderiam dar inúmeros, né? Tivemos muitos, né? Joana d'Arc, tivemos muitos. Mas vamos falar só de 3 aqui, né? Então, Maria, né? Maria soluçou no Calvário. E por que Maria soluçou, né? Maria, mulher religiosa, né? Temente a Deus, mas Maria chorou ao pé da cruz, né? Porque Maria ali estava como mãe. Era o filho dela que estava ali na cruz. Então Maria chorou como mãe, né? Ela disse assim, meu filho, né? Então ela estava ali como mãe. Ela não estava ali revoltada com Deus. Ela sabia, né, tudo que ela tinha que passar, assim, nesse sentido. Ela estava chorando em compaixão, né, com o coração, né, com o coração doído, dolorido, né, aquele momento difícil, né? E cada um, né, vamos assim nos imaginarmos ali, né, no lugar dela, né? Como, né, nós iríamos lidar com essa situação? Porque por muito menos a gente já entra em desespero total, né? Então Maria estava ali, sabe, chorando, né? Condoída com a dor do filho, né? Olhando para o filho assim, né? Para ela aquilo ali estava sendo uma situação muito difícil, né? Então, apesar de ser um espírito, né, evoluído, né? Maria, né, sentiu a necessidade de chorar por Jesus. Pedro, né? Pedro também lastimou-se, chorou, sofreu a dor moral, né, por ter negado a Jesus, né? Então Pedro negou a Jesus 3 vezes, segundo nos consta, né, nos escritos. Então Pedro não teve coragem, né, de assumir-se naquele momento, né, um apóstolo do Cristo, né? Então Pedro ficou desesperado depois pela dor moral de dizer, meu Deus, por que eu neguei? Por que, Senhor, eu te neguei, né? Ficou ali decepcionado com ele mesmo, né? E não tem dor pior que a dor moral, né? De você com você, a sua consciência dizendo assim, olha, você errou, né? Que foi isso que você fez, né? Então, Pedro, né? Pedro, que era ali o braço direito de Jesus, né? As pessoas indagavam ele e diziam assim, olha, mas eu te conheço, eu conheço você andava com esse Nazareno aí. Ele, eu não, eu nem conheço esse homem, não sei nem quem é, né? Então a dor moral de Pedro foi assim, enorme. E Paulo, né? Paulo, que antes chamava-se Saulo, né? Foi em busca de novos cristãos, né, em Damasco, para aprender, para levar para a masmorra, né, e tudo mais. E ele estava tão enfurecido,
que só tinha uma solução, né? Ouvir a voz do Mestre Jesus, né? Então a voz, né, surgiu, né, e falou para ele assim: Saulo, Saulo, né, por que me persegues? Então foi o momento, foi o despertar, né? Quando ele ouviu aquela voz, foi tão forte dentro dele, né, que ele desabou, né? Desabou em prantos, né? Desabou em prantos ali, né? E foi a dor de Paulo naquele momento. Então, todos, né? Muitos, né? Para poder chegar até, né, Jesus, o caminho para chegar lá, não foi fácil para ninguém. Não foi fácil, né? Então, quem somos nós? Quem somos nós para reclamarmos de alguma coisa, né? Para estar, mas eu não vou mais para lugar nenhum, vou ficar aqui, não quero mais saber, porque... Não temos esse direito, não é? Porque nós somos assim, tão acomodados ainda, não é? Deixamos tantos obstáculos nos parar ainda, não é? Colocamos a doutrina espírita ainda tão, né, assim para nós, né? Então, quem somos nós? Nós não passamos por nada diante da situação desses irmãos e dos primeiros cristãos, como nós falamos aqui, não é? Então, nós trouxemos aí esses 3 exemplos, mas tivemos também, né, como eu falei antes, né, Martinho Lutero também, que sofreu demais, né? Teve até que se esconder, né, na floresta lá para poder decifrar, né, a Bíblia, né, que estava toda em latim, né, e tinha pessoas que não tinham acesso. Foi todo um processo também. Foi muito sofrido também a história de Martinho Lutero, não foi fácil. E muitos outros, né? Então, meus irmãos, a gente vê, né, que o caminho não é fácil, o caminho é longo, né, é difícil, mas nós precisamos seguir, né, porque é o caminho da nossa evolução. E entendermos, assim, que Jesus, ele promete alívio, né? Ele diz assim, né, que eu venha a mim, que eu vos aliviarei. Ele não promete a cura dos males, né? Ele não promete assim, eu vou lhe curar, né? Venha que eu vou resolver toda a sua situação, não. Porque tudo que a gente vive hoje, né, é resquício do nosso ontem, não é? Está lá no passado. Olha lá a parte filosófica da doutrina, né? A súmula, né, que a gente falou lá no início, não é? Então, tudo que a gente falou, tudo que a gente viveu no ontem, no passado, respinga no futuro, né? Então hoje a gente está vivendo o que a gente fez lá atrás, né? Realmente, né? É justo, a gente errou em determinados pontos e a gente precisa consertar isso aí. Então a gente tem que passar determinadas situações e a gente precisa encontrar essa maturidade espiritual para passar por tudo isso de forma tranquila, né? Equilibrada. E é isso que a doutrina espírita explica muito bem para nós e passa para nós essa segurança. Passa para nós essa segurança. Porque quem estiver dentro da doutrina, participando da doutrina espírita, que não entendeu isso ainda, né, está perdido. Né? Porque a doutrina, ela não está barganhando, não barganha com ninguém. Né? A gente entende perfeitamente a lei de causa e efeito. Então, ninguém espere, né, porque é espírita e porque está de domingo a domingo ali em atividades, vai ter alguma benesse, né? Porque a nossa evolução é espiritual, a nossa benesse é o aprendizado que a gente vai ter fazendo a nossa tarefa, fazendo o nosso trabalho de forma humilde e de forma focada somente em construção do bem. É isso que a gente precisa compreender, né, e entender muito bem. Então, meus irmãos, nós trouxemos uma mensagem para finalizar, né, a nossa fala do livro da Esperança. Eu vou ler só um trechinho dela, né? O nome da mensagem é O Espiritismo e Nós. E diz assim: todas as religiões são credoras do mais profundo respeito, mas os espíritas foram os chamados para reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem
funcionem na responsabilidade de cada consciência. Essa frase final, assim, me emocionou bastante, porque a gente vê quanta responsabilidade nós estamos trazendo. Quanta responsabilidade, né, está sendo colocada em nossas mãos. Na divulgação, na vivência, no exemplo, né, na ação do bem, né, de forma correta, de forma coerente. Né? Então, ele mostra aqui nessa mensagem, né, que todas as religiões são credoras, e realmente são, porque toda religião nos leva ao Pai, nos leva a Deus, todas as religiões. Mas os espíritas, porque são muito bem esclarecidos, conhecem a lei da reencarnação, conhecem, né, sabe da imortalidade da alma, então não pode mais estar cometendo determinados erros. Né? Então precisa realmente dar o exemplo e seguir aquele caminho, né, que só, né, é só indo mesmo, só indo, não tem mais como a gente parar. Quando a gente conhece, a gente tem o dever de ensinar, né, de exemplificar, de vivenciar. Então, meus irmãos, essa responsabilidade, né, do cristianismo, de viver o cristianismo puro, né, é nossa, que fazemos parte do Consolador prometido por Jesus. Por isso, meu irmão, meus irmãos, nós precisamos mostrar, né, através do nosso exemplo, a lei do bem, a lei do amor, na consciência de cada um. Mas vamos ter o cuidado para não violentar a consciência de ninguém, não é? A gente lança a ideia, aconselha, né? E pede a Jesus que aquela pessoa consiga despertar, assim como Jesus fez conosco, porque ele não nos obrigou a nada, ele nos ensinou, ele lançou a rede do amor, né? Muitos despertaram e dali para frente seguiram um novo caminho. Outros adormecem até hoje, né? Estão adormecidos e adormecem até hoje. Aí é o caminhar de cada um e a gente não tem o que fazer, né, nesse sentido. Mas com essa mensagem de Emmanuel e com essa frase, né, mas os espíritas foram os chamados para reviver o cristianismo puro, né? É muito claro, né, que nós temos grande responsabilidade diante de tudo isso. Então, meus irmãos, sigamos com a determinação de Moisés, com o amor incondicional de Jesus e com o trabalho incansável e investigatório de Allan Kardec. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare hoje e sempre. Assim seja.